Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre as instituições de longa permanência para idosos, para a gente entender melhor como que funciona esse mundo. Esse conteúdo ele é voltado para quem já tem em casa, mas tem muitas dúvidas, para quem quer ingressar nessa área, mas não faz ideia nem por onde que começa, e para quem tem curiosidade realmente para saber como esse mundo das instituições funcionam. Também tem o intuito, né, da gente desmistificar um pouco essa área, não ter tanto mais preconceito, quem sabe algum dia também, né? Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta, compartilhe o que você tem achado desse conteúdo. Se eu não falei alguma coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre o assunto que você quiser, tá bom? O tema de hoje é interdição de instituição e autuação, né? Qual que é a diferença entre interdição e autuação? Como é feito? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é. A autuação, bom, antes de tudo, a gente sabe que as casas de repouso passam por fiscalizações frequentes e constantes, certo? Quem fiscaliza as instituições? Também já falei em vídeos anteriores, né? Principalmente Ministério Público e Vigilância Sanitária, mais ainda, é o que mais frequente nós temos. Existem outros órgãos diferentes, e isso varia muito também de cada região, né? Tem órgãos mais voltados à assistência social, que também fazem as fiscalizações para ver a relação aí, como está o vínculo familiar, né? Se esse idoso está sendo assistido da forma correta, enfim. Então, mas basicamente, e o principal de todos eles é a vigilância sanitária, né? A nossa licença sanitária, ela tem que ser atualizada ano após ano, então, por isso que é um dos órgãos que realmente estão mais ali frequentes na casa. Quando que a vigilância sanitária vai autuar uma casa? O que é uma autuação, né? Então vamos lá. A autuação, ela vai acontecer, digamos que hoje já venceu tua licença ou está prestes a vencer, você fez o pagamento da taxa e está aguardando a visita da vigilância. A vigilância vem até a tua instituição, eles não avisam, claro que não, nem hora, nem dia, nem nada, chegam para fazer a fiscalização. No momento que eles passam para fazer a fiscalização na estrutura, eles vão fazer as suas observações e as suas pontuações, né? Então vão pontuar alguns itens, principalmente estruturais, se a parede tá com alguma rachadura, se tá tendo alguma infiltração, se a parte de teto, forro, sei lá, enfim, eles vão fazer toda a fiscalização de toda a estrutura da casa, tá? Após isso, né, então, eles fazem um alto termo que nós chamamos, né? Isso é a autuação, tá? Então, assim, não é nada que requer assim uma preocupação extrema. É comum que as vigilâncias sanitárias deixem algum alto termo, porque em algum momento alguma coisinha acaba passando, mas às vezes é muito pontual. É a campainha do quarto 5 que não funcionou. O piso de um quarto tal que tá meio levantado, né? Se for um piso vinílico ou algum outro tipo de piso, né? Assim, tá tendo uma infiltração na parede da sala, não sei o que. Enfim, gente, é tipo isso, entendeu? A lixeira tá quebrada, não tá acionando com o pé, tal. Isso eles vão deixar nesse alto termo, tá? E aí eles vão te dar, normalmente, né, sempre, são 30 dias para que você regularize a pintura em algum lugar. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? E aí dentro desses 30 dias, você tem que se regularizar. Então você precisa fazer aquilo que a vigilância solicitou para ser feito, tá? Às vezes, né, existem coisas mais caras para fazer, né? Então, assim, não é tão barato quanto ir ali comprar uma lixeira ou, enfim, às vezes tem que exigido que troque o piso de um quarto todo ou coisas assim mais caras. Você tem, né, total condição de pedir para que a vigilância te dê um prazo maior para coisas específicas, né? Então você pode ir até lá pedir um prazo maior para trocar o piso do quarto ou para pintar todo um quarto, enfim. E aí você pede o prazo, mas você precisa fazer dentro do prazo ou que a vigilância pediu ou que você solicitou de prazo maior aí para você poder resolver a tua questão, tá? Mas precisa ser feito. Caso você não faça,
Aí sim você vai ter problema, pode te levar a uma multa, né? E depois outros problemas. E o que é interdição? A interdição, ela normalmente ocorre mais em casos de denúncia, tá? Então, assim, existe lá uma instituição que não está regularizada, que não faz seu trabalho direito, que infelizmente existe, né? A gente sabe. Por isso que é um trabalho de formiguinha mesmo e que essas fiscalizações elas têm que ser bem eficientes e bem recorrentes para que essas casas comecem a realmente deixar de existir cada vez mais, né? Mas existem. E aí elas recebem denúncia. Então, denúncia porque a estrutura tá péssima, porque não tem a quantidade de profissional adequado, porque existem maus tratos na instituição, ou porque falta comida, ou porque, enfim, tem uma infinidade de assuntos aí que podem estar acontecendo. E aí alguém faz uma denúncia, né? Um próprio profissional da instituição ou um familiar, de repente, que viu alguma coisa, né? E faz a denúncia. E aí a vigilância vai até lá ou manda alguém, né, para ir lá para fazer essa fiscalização e se deparar com a situação, né, realmente confrontar o que foi denunciado com o que está sendo visto, dependendo da situação, se for realmente extremamente grave, eles vão interditar a instituição, né? E aí a interdição fecha a casa. Fecha a casa, eles dão normalmente um prazo, sei lá, 48 horas, 72 horas para os familiares retirarem os seus moradores da casa, da instituição. Então a família faz aquele corre-corre para encontrar um outro lugar, porque tem família que não tem como levar o idoso para casa, o idoso é muito debilitado, tem uma série de dificuldades, enfim, e aí tem que sair correndo atrás de outra casa, né, dentro desse tempo aí que a vigilância dá. E aí fecha a instituição. E aí o que acontece é que a instituição tem um prazo para mudar tudo aquilo que foi visto ou encontrado que causou a interdição e aí solicitar a reabertura da empresa, né? Depois a vigilância sanitária passa de novo e libera a licença ou autoriza que volte-se a trabalhar, né? Olha, e agora eu vou falar sobre uma vivências minhas, né? Assim, conheço muitas casas que foram interditadas e são frequentemente interditadas e voltam a abrir também sempre, né? Então, assim, é muito triste, né? Porque é o trabalho que eles fazem, mas eles não conseguem impedir que a instituição volte a trabalhar. Se a instituição fizer tudo aquilo que é necessário, estruturalmente, da equipe, de melhorias, de sei lá o que está sendo exigido lá, normalmente a instituição consegue reabrir. E aí, alguns familiares até voltam, por incrível que possa parecer. Alguns familiares até voltam, né, para a instituição com o seu idoso, outros realmente levam embora, não trazem mais. Mas aí, a maioria das pessoas não sabem que aquela casa foi fechada, foi autuada, né, foi interditada. E aí buscam por uma casa, chegam lá um tempo depois, nem sabe que foi interditada, leva o seu morador lá, daqui uns anos interdita de novo. Depois daqui uns anos interdita de novo. Então, assim, é triste, mas é uma realidade, né? E, enfim, o que eu falo sempre, assim, se você é um profissional da área, trabalha numa instituição, não necessariamente é o dono, né? Mas trabalha numa casa ou é algum familiar que me segue aqui, que vê meus vídeos, preste atenção, fique atento, sabe? Assim, as casas que trabalham mal mesmo. Elas não tentam fingir muito, não. É muito nítido as coisas acontecendo, né? E a gente não pode ser conivente, né? Eu mesma já fiz denúncia lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com casa de repouso, que a minha formação é nutrição, então eu comecei, né, a trabalhar como nutricionista e fui RT de algumas casas. Então, assim, vivenciei isso algumas vezes, né? A gente tem que, claro, não agir de forma impulsiva, tem que realmente ter certeza do que está acontecendo. Então, haver uma observação, né? Precisa existir, ficar ali observando e tal. E se for algo realmente nítido e escancarado ali, tem que fazer a denúncia. A gente, como cidadão, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mesmo que depois volte a abrir e você não esteja mais lá, enfim, mas a gente não pode se omitir. Então, esses são os dois casos, né? O auto de infração, a autuação, que é o normal,
É interessante que você sempre procure estar ao longo do ano fazendo tudo aquilo, porque com o tempo a gente já sabe tudo que a vigilância pede. A gente já prevê tudo. Então, assim, tente sempre estar fazendo, né? E se organizando desde parte de documentação, estrutural, enfim, para que você não tenha, ou se tiver, seja um pontinho ou outro muito simples, que você possa resolver e que não te traga problema nenhum, né? E óbvio, né, que se você decide entrar nessa área, pelo amor de Deus, você trabalhe direito, né? Você faça, esse é o mínimo, né, que a gente espera de uma instituição. Porque realmente quem é interditado não tem um serviço de qualidade, né? Isso é fato, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido de alguma forma, te ajudado, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!